Meus amores, vamos de história agora? Olha só, a gente até colocou aqui terceiro bimestre, tá? Porque a gente tá entrando no terceiro bimestre. Olha só, quem lembra o que a gente estava vendo quando estava terminando o nosso bimestre antes das férias? Vocês lembram que a gente estava vendo história? A gente estava começando a ver sobre a história do Brasil, só que lá na época da pré-história, não é isso? Agora, a partir de agora, a gente vai ver a partir do descobrimento. Quem que descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral. Mas foi ele que descobriu? Chegou aqui e não tinha ninguém? Não. Na verdade, o Brasil já era habitado há muitos e muitos anos, né? Tinham várias pessoas que moravam aqui. O que aconteceu então? Dom Pedro veio e se apossou das riquezas do lugar, não é isso? Então, olha só, para começar, a gente vai falar sobre os primeiros habitantes daqui. Quem que morava aqui antes do Pedro Álvares Cabral chegar? Os Tupi-Guaranis. São os indígenas que moravam aqui no Brasil. Então, olha só, a gente vai falar sobre eles hoje. Vocês vão pegar essa folha, recortar bonitinho, e essa aqui também. São 2 páginas. Tá vendo? E um exercício aqui embaixo para resolver. E aí vocês vão colar história, tá bom? Então, o que vai falar sobre os tupis guarani aqui? Vamos lá. Os primeiros indígenas que Cabral encontrou nestas terras em 1500 faziam parte de um grupo chamado Tupi-Guarani. Esse grupo era formado por diversos povos, entre eles Carijó, Tupiniquim e Potiguar. Então não quer dizer que Tupi-Guarani era uma tribo só, não. Eram os indígenas que habitavam aqui, mas eles eram divididos em tribos. E nem sempre eles conviviam em paz. Às vezes uma tribo brigava, entrava em guerra com outra, né? Os povos que pertenciam ao grupo Tupi-Guarani falavam uma língua semelhante, a língua deles era parecida, então eles conseguiam se entender. E tinham costumes parecidos também. Apesar disso, muitos desses povos eram rivais e frequentemente guerreavam entre si. Além da língua falada, alguns povos tupi-guarani possuíam semelhanças no modo de vida. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Como era formada a aldeia deles? Vocês estão vendo? As casas, que são denominadas ocas, podiam caber até 50 pessoas, né? E elas eram formadas, as ocas, ó, em forma circular, deixando esse terreiro aqui no meio. Para que servia esse terreiro? Para eles fazerem festas, para eles se reunirem para resolver alguma coisa da aldeia, às vezes algum conflito, além das festas rituais, né? Então era para isso que usavam. Então, o que elas tinham em comum? Elas eram cobertas de palha, não sei se dá para vocês verem, que tá pequenininho. Dá para ver? Elas eram arredondadas, cobertas de palha. Cabiam até 50 pessoas, então dava para morar uma família bem grande, né? Todos os parentes nela. Cada aldeia tinha um chefe, uma pessoa que chefiava, que cuidava. Ele era muito respeitado, mas ele vivia da mesma forma que os outros, no mesmo tipo de habitação. Ele não tinha assim nenhuma regalia diferente. Os assuntos mais importantes geralmente eram resolvidos em assembleia, em que os anciãos tinham grande influência. O que é isso? Além do chefe, né, que era quem comandava, anciãos eram as pessoas mais velhas daquela tribo. Então a opinião dessas pessoas mais velhas tinha muito peso, né? Então, às vezes eles tinham um conflito, alguma coisa, eles faziam assembleia, se reuniam para poder falar, discutir o assunto e levavam muito em consideração a opinião dessas pessoas mais velhas. Esses povos obtinham alimento, como a gente já falou, caçando e pescando, além de coletar frutos, praticando a pequena agricultura, ou seja, agricultura somente para sobreviver. Aqui tem exemplo do índio pescando com arco e flecha, tá vendo? Quando aqueles recursos daquele lugar se tornavam escassos, eles mudavam para outro lugar.
eles não tinham a preocupação de acumular riqueza. Tudo que eles colhiam ou pescavam, eles dividiam entre si. Eles não tinham ambição de acumular riqueza. O que eles colhiam, o que eles plantavam e pescavam era para o próprio sustento, tá bom? Aí, o que aconteceu? Os portugueses chegaram nas terras indígenas. A vida deles era toda estruturada, tudo certinho, tudo tranquilo. Chegou os portugueses, né? À procura de ouro, pedras preciosas. E aqui no Brasil não tinha nada disso a princípio, né? Depois, mais na frente, a gente vai estudar que no interior do Brasil tinha minas de ouro, né? Nos atuais Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Mas nesse período eles não encontraram nada ali no litoral, né? Próximo ao mar. Encontraram apenas uma madeira que tinha uma cor muito bonita, que despertou o interesse deles, que é o chamado pau-brasil, que é a partir dessa árvore com esse nome, né? Pau-brasil por quê? Porque ela era vermelha como brasa. Então, o nosso país tem esse nome por causa da riqueza que tinha aqui no Brasil, que era essa madeira, tá bom? Então, os portugueses viram e isso despertou muito interesse. Por quê? Essa árvore de madeira vermelha, utilizada na produção de um corante para tingir tecidos, era muito valorizada na Europa. Além de usarem também a madeira para construir móveis, né? Aí, para explorar o pau-brasil, o que eles faziam? Eles estabeleceram um sistema de troca com os portugueses, com os indígenas, chamado de escambo. Então, o que eles faziam? Eles faziam os indígenas cortar e carregar a madeira até o local que eles guardavam para depois mandar para os navios, que é chamado de feitorias, que era o local onde eles armazenavam as madeiras. E, em troca disso, eles ofereciam coisas que não era comum ali para os indígenas. Espelhos, pentes, né? E ferramentas de metal, porque até então os indígenas não tinham nenhum tipo de ferramenta de metal. Era arco e flecha, né? Eram coisas mais simples. Então eles viram aquilo que aparentemente não tinha valor nenhum, mas para eles era uma novidade muito grande, né? Eles achavam que tinha uma utilidade muito grande para eles. Então, quais ferramentas de metal? Facões e machados. Aqui tem uma gravura, ó, na página seguinte, entalhada em madeira. Então, ela foi esculpida na própria madeira. Feita por volta de 1530, representando os índios derrubando as árvores e carregando para os portugueses. Dá para vocês verem? Então, os indígenas ficavam loucos com essas coisas que eles ganhavam dos portugueses. Então, eles faziam de tudo para chamar a atenção dos portugueses, né? Para ver se os portugueses queriam realmente, né, aquilo para eles fazerem essa troca. Para vocês verem, o pau-brasil era muito mais valioso do que os objetos que eles ganhavam dos portugueses. Mas eles não tinham essa noção, né? Eles achavam, como era novidade e não tinha na aldeia, eles ficavam loucos para poder chamar a atenção dos portugueses, para poder trabalhar para os portugueses nesse sistema de troca. Aqui tem um trechinho, ó, que fala sobre isso. Eles queriam principalmente, além dos espelhos, dos pentes, as ferramentas de metal, que era o maior interesse deles. Os indígenas preparavam depósitos de tora de pau-brasil próximos dos ancoradouros. Ancoradouros eram onde os navios ficavam, né? Ficavam ali até o momento de partir. Como se fosse um estacionamento de navio, para vocês entenderem melhor. Acendiam fogueiras nas praias para atrair a atenção dos navios que passavam ao largo, passavam longe, né? Nadavam até eles para perguntar se os europeus queriam as madeiras. Tá bom? Vocês entenderam? Ah, uma coisa interessante, amores. Começou uma novela, né, no horário das 6 horas na Globo, que vai tratar muito sobre a história do Brasil. Quem tiver a oportunidade de assistir é muito interessante. Ela está um pouquinho além disso aqui que a gente está estudando. Já está no Império, mas é um assunto que a gente vai estudar mais pra frente. Então é interessante quem tiver a oportunidade de assistir, que vai falar sobre a Princesa Isabel, sobre a escravidão no Brasil. É melhor para vocês entenderem, tá bom?
Então, após a leitura, que a tia Fabrícia só explicou, aí eu quero que vocês façam a leitura e vocês vão responder isso aqui, ó. Na sua opinião, por que os indígenas tinham tanto interesse em adquirir as ferramentas de metal? Por que será que eles ficavam querendo tanto essas ferramentas de metal? Eu quero que vocês deem a opinião de vocês, tá bom? E qualquer dúvida me chamem aqui. Beijinhos, até daqui a pouco.